Bom dia a todos. Quarta-feira, a gente está fazendo lives todos os dias essa semana. Eu convidei aqui o Baroni na parte da manhã, convido também o Felipe Tadevaldo na parte da tarde. Na parte da manhã, a gente discute algum fundo imobiliário que vocês têm nos pedido. E o HGLG é um dos fundos que as pessoas mais nos perguntam, mais mandam dúvidas. Eu abri uma caixinha aqui de perguntas no meu Instagram, e eu vou selecionar algumas perguntas aqui que o professor Baroni vai responder. Eu também vou responder algumas das perguntas também. Antes de começar aqui a responder as perguntas, eu queria só passar o recado. Estamos na nossa Black Week. É uma oportunidade para você ter acesso às nossas análises. As análises da Suno criam muito valor aos nossos acionistas, todas as carteiras aí performando bem acima do benchmark. E você vai ter aí um assessoramento de profissionais como eu, como o professor Baroni, para fazer os seus investimentos. É uma chance de você adquirir 3 anos pelo preço de apenas 2, ou seja, um desconto aí de 30%, até mais, né? Na verdade, vai ser até mais, porque a gente costuma aumentar o preço ao longo da jornada, né? E então você está conseguindo travar, vamos dizer assim, 3 anos no preço ultra competitivo, dá menos de R$1 por dia. Quem é investidor tem esse dinheiro, né? Menos de R$1 por dia, você não faz nada com R$1. Beleza, professor, vamos lá, tudo bem com você? Beleza, Tiagão, vamos lá, mais uma missão aí. Tá bom. O link para a nossa Black Friday está aqui abaixo. Vamos lá. Por que a cota caiu tanto do HGLG11? Bom, primeiro, professor, antes de você responder, fala assim, 30 segundos o que faz esse fundo, né? Então, o HGLG é um fundo essencialmente logístico, é um fundo que existe desde 2010, então dá para a gente fazer uma análise mais voltada para o ciclo, né? Então, 10 anos de história já nos permite entender que o fundo ele tem sido resiliente, ele tem conseguido crescer, né, numa velocidade em linha com o mercado. Um fundo que sobreviveu a mudanças de gestão, né, tá no terceiro grupo de gestores do fundo. Então isso mostra que os gestores passam, as teses sobrevivem, o que é muito bom, fazendo com que aí a gente possa vislumbrar para o HGLG11 uma melhora significativa na qualidade do portfólio, né, desde quando eles começaram esse processo de reciclagem há 3, 4 anos atrás, hoje visivelmente é um fundo mais robusto e com uma tese mais voltada para a qualidade do portfólio. Legal. E por que a cota caiu tanto? Essa pergunta é do Antônio Lins. Foi uma emissão muito grande, né? Então, assim, hoje o patrimonial dele ali perto de 140, uma emissão a 155, o que é bom, né? Porque você faz uma emissão acima do patrimonial, mas uma cota que chegou a rodar a 180, 190 reais. Então, hoje, Thiago, ele me parece mais próximo do equilíbrio, mais alinhado com aquilo que os fundos de logística estão pagando, aí na fase 5,7, 5,8. Então, eu diria que ele voltou para um preço mais próximo do que seria o correto. Obviamente, eu queria que ele estivesse mais perto dos 155, 160, para que a gente pudesse ter uma margem de segurança melhor, mas eu diria que hoje a precificação do HGLG é justamente porque você tem um rendimento aí em 78 centavos por cota, mas segundo os estudos de viabilidade, e o Credit Suisse tem sido muito alinhado aí com essa tese, é uma projeção de caminhar mais para 83 centavos por cota. Poxa, Baroni, mas ele caiu, a renda um mês atrás, aí deu uma despencada. Na verdade, foi um mês de descasamento de fluxo, em que o gestor teve que, entre um mês e outro, fazer essa calibragem aí, mas já voltou para 78 centavos, ainda tem aí, em grandes números, praticamente 500 milhões de reais em caixa, e com essas possíveis aquisições que deverão ocorrer nos próximos meses, ao que parece, ele vai conseguir reposicionar de novo ali em linha com a viabilidade. Só para concluir o raciocínio, lembrando que ele tinha feito uma grande operação e que, infelizmente, o vendedor cancelou o negócio, devolveu o sinal lá de 10 milhões de reais, na verdade vai devolver agora o sinal de 10 milhões de reais. Se esse negócio não tivesse dado problema, o fundo hoje estaria bem mais próximo da plena alocação e com muito mais segurança nesse fluxo de 78 centavos. Mas ainda tem uma reserva acumulada de rendimentos, então o fundo está relativamente bem confortável, né? O último relatório aponta aí para uma reserva acumulada de 52 centavos, e um ponto só para concluir, o gestor também tem usado parte dos recursos para fazer algumas melhorias em alguns dos imóveis. Então é um fundo que, na minha visão, ele está se redesenhando, é um processo lento, mas o gestor tem conseguido vender essa tese para o mercado. O Alexandre Junqueira pergunta, existe uma concentração excessiva na Volkswagen?
Tinha mais, hoje ainda tem, né, em torno de 25% aí é Volkswagen, mas, de novo, à medida que o fundo continuar fazendo as alocações, a gente entende que isso vai chegar mais perto de 20%, tá? Então, não é algo muito preocupante, né, porque a Volkswagen é uma empresa sólida, mas, por outro lado, eu concordo com ele de que é um setor automotivo que pode ter aí algum problema caso essa crise se aprofunde mais, né? O Alexandre Junqueira também pergunta, o que você acha da vacância? Acha que está num patamar saudável? Bom, teria que definir o que é saudável, né? Uma vacância perto de 9% para um fundo desse tamanho não me parece nada de outro mundo, né? Porque muitos gestores que estão chegando com fundo agora, é fácil chegar com ativo agora já alocado, né? Porque o fundo é novo. Mas o HGLG já tem 10 anos, então é normal que você tenha em alguns ativos alguma vacância isolada. Mas, por outro lado, Thiago, é um potencial também, né? Se nós tirarmos pelo menos aí 50% dessa vacância do radar, você poderia aumentar a distribuição também, né? O Alexandre Junqueira, a terceira pergunta dele aqui. O que acha do imóvel de uso laboratorial? São imóveis mais específicos, né? Então, se eles fossem muito relevantes, né, dentro do fundo, eu ficaria mais preocupado. Mas como é um uso menor, faz parte desse processo, né? Afinal de contas, o HGLG ele também tem um viés híbrido dentro de logística industrial, uso específico, diversificação geográfica, então não me preocupa tanto, né? Igual aquele imóvel da Kremer, por exemplo, né? Que eu acho que eu acredito que é o que ele esteja perguntando, é um imóvel que está dentro da cidade de Blumenau, né? Então, um ativo que, se tudo der errado com a operação, ele está abraçado pela cidade, é quase que uma renda urbana ali, né? Então, aí eu teria que conversar com o Sérgio para entender exatamente qual é a preocupação dele. Se fosse muito concentrado nisso, me preocuparia, mas como é hoje, não. O Bruno Leite pergunta, há indícios que a renda vai aumentar em 2021, mais Sim. especificamente acima dos 78 centavos? Sim, há indícios para 83 centavos, é para onde aponta o estudo de viabilidade e é para onde aponta o que o gestor quer fazer realmente com o fundo. E como eu disse, ele está pagando 78, tem uma reserva de 52 centavos por cota. Então, de novo, o CSHG gosta de ser fiel à viabilidade. Então, me parece que sim, nós temos o potencial para 2021 aí, de chegar mais ali no terceiro trimestre, alguma coisa assim, mais próximo de 83, lembrando que praticamente aí metade do fundo, né, 40 e poucos % do fundo, é corrigido pelo GPM. Se eles conseguirem fazer um repasse de pelo menos metade do GPM, me parece sensato chegar nesse valor, sim. O Rony pergunta, vemos um preço sobre valor patrimonial consideravelmente alto. Pode ser um problema para o cotista? Você está comprando sem margem, de novo, né? A patrimonial dele é 140, eu acho que com as reavaliações patrimoniais que vão vir, pode subir um pouco, porque o setor logístico se mostrou defensivo. Então, vamos supor aí, fazendo uma conta rápida, que ele esteja negociando entre 10% e 15% aí, em tudo mantido constante, de valor patrimonial. Uma margem menor, nada muito absurdo, mas uma margem menor. Então, de novo, eu gostaria que o fundo estivesse mais perto ali de 155, 160. Ele está um pouco a mais, R$6, R$7 a mais. De novo, entenda que o investidor de longo prazo ele tem que fazer compras graduais, pontuais, entendendo também a expectativa de cada fundo. Se amanhã o mercado enxergar com clareza de que esse fundo vai pagar 83 centavos, é muito possivelmente que o patrimonial vai dar uma corrigida, é muito possivelmente a gente não vai conseguir, talvez, comprar nesse valor de 155, 160. A vida do investidor não é tão fácil, né, Thiago? Não, nunca é. A professora investidora tem duas perguntas muito boas aqui. A Érica. Érica, antes só relembrando, né, pessoal, estamos com a nossa Black Friday, tá o link aqui na descrição. Não deixe para depois, tá? Depois da Black Friday você vai ficar sem essa promoção. Então corre lá, é a chance de você ser assinante, renovar numa condição incrível. E se você ainda não é assinante, é a oportunidade de você se tornar assinante com um mega desconto aí, 30% no valor do contrato, né, todo dia. Vamos lá, então a Érica mandou duas perguntas. Quais os diferenciais frente aos seus pares? Mais híbrido, eu diria que o HGLG ele tem uma diversificação e um viés mais híbrido. Então, pelo fato dele ser mais antigo, ele conseguiu balancear no portfólio diversificações geográficas, né, comprou inclusive recentemente uma fração ideal de um condomínio no Pernambuco, que inclusive o XPLG tem uma participação também, e comprou, Thiago, uma participação em um terreno, com um potencial construtivo aí de 60 mil metros quadrados. Então, veja,
Onde eu quero chegar com tudo isso? É que o HGLG, ele historicamente, ele está à frente dos seus pares. Olha o que eu disse, historicamente ele está à frente dos seus pares. Então isso permitiu, e a pluralidade de gestão, né? O primeiro grupo de gestores tinha um viés mais ativo, compra-venda, compra-venda. O segundo grupo de gestores teve um viés mais de segurança e estabilidade de fluxo, tentando linearizar o máximo possível, e esse último grupo agora de modernizar o fundo. Então, essa pluralidade permitiu que ele fosse mais híbrido que os outros. A professora investidora tem outra pergunta. O que vocês pensam sobre o futuro... o que vocês pensam sobre o fundo estar investindo em desenvolvimento? Eu gosto dessa tese. O fundo vai ficando grande, você reservar uma parte para desenvolvimento é uma forma de você potencializar retorno, né? É ruim quando você tem um fundo com, vou dar um exemplo simbólico, 100 milhões, você está investindo 70% disso em desenvolvimento, aí é complicado. Mas se você tem um fundo de 3 bi e investir, 10% que seja, 5, 10% em desenvolvimento, na minha visão é um baita negócio. Eu diria até que o fundo pequeno não é o problema é que eu acho que muitos investidores não estão acostumados com a tese de desenvolvimento. A tese de desenvolvimento, geralmente, você vai conseguir uma taxa interna de retorno melhor, só que você vai ficar ali 10 a 12 meses sem receber renda. Então, quando você tem um portfólio maior, eu acho que você consegue ter ali que nem o Baroni falou, uns 90% do patrimônio carregando o piano na renda, enquanto está construindo, e daqui 12 meses entra em operação, às vezes até mais... Oi, fala. Não, vai, desculpa. Entra em operação e daí a renda aumenta e você não fica sem renda nesse período de desenvolvimento. Então, eu acho que a pessoa física está começando, mas ainda não tem a maturidade de entender em 100% essa questão de você ficar, às vezes, um tempo sem renda para ter uma renda maior lá na frente. Quem entra em desenvolvimento geralmente consegue um yield sobre investimento melhor, mas não no primeiro momento. Geralmente vai ser daqui 12 meses, às vezes 18 meses, depende da velocidade de locação. Eu até acho que pode ser até mais do que 18 meses, né? Dependendo se você estiver ainda em fase de aprovação. Agora, eu posso até entrar num assunto polêmico e pisar em ovos aqui, mas é o nosso papel falar, nós não temos nenhuma relação direta com nenhum gestor, com nenhum fundo, mas a gente pode falar as nossas opiniões aqui sempre abertamente. É o que alguns gestores estão fazendo de misturar o desenvolvimento com a famigerada renda mínima garantida, que é tão polêmica. Honestamente, se feita com prudência, não me parece tão ruim. Por exemplo, o XPLG está tendo a oportunidade de construir 2 galpões em Cajamar, sendo que um dos galpões, por exemplo, locado para Leroy Merlin. A Quineia está fazendo isso com a Renner também, não é uma renda garantida, mas é uma coisa que, à medida que vai entregando, vai repondo a renda. Então, assim, Thiago, eu acho que hoje dá ainda para você misturar o desenvolvimento com renda e não entrar muito nisso que você falou de ainda ter que ficar 12, 18 ou 24 meses esperando o fluxo. Então, se o gestor conseguir articular isso bem, mas, de novo, eu sei que é um assunto polêmico, mas, de repente, dá para você extrair caldo da laranja. A modalidade que o Quineia faz, a gente está entrando em outro fundo sem querer aqui, me agrada muito, que é converter financeiro em imobiliário. Então, o locatário, que no caso é a Renner, à medida que vai tendo a evolução da obra, a medição da obra, ela vai te dando receita imobiliária também. De alguma forma, isso está no preço. Eu sei que está no preço. Não deixa de ser uma renda garantida, mas me parece que dialoga no meio do caminho entre uma tese e outra. De repente, é a alternativa. Posso, Thiago, te fazer uma pergunta aqui, quem sabe se acerta, no chute? Você sabe que, na minha visão, um dos melhores sites aí que a gente acompanha é o Status Invest, eu gosto muito, você sabe disso, desde lá de trás eu falo. Quantos fundos você acha que tem HGLG na carteira hoje? Quantos fundos imobiliários? Você sabe que o Status Invest permite você entrar no fundo e saber qual outro fundo tem ele, né? Quantos fundos você acha? Putz, não sei, Baroni. É um dos que mais tem, 19 fundos, tá? MGFF, BCFF, MGHT, HGFF, FIE, BCIA, AUF, IBFF, RFOF, tem fundos logísticos comprando, do Pátria, da HSI, Quineia tem, olha aqui um monte. Então, por que os caras compram? 19 fundos. Por que o pessoal compra? Os fundos de fundos, beleza, até entendo, é a função deles. Mas o fundo de logística do Pátria, o que o cara está fazendo? Essa é a dúvida do Thiago, olha aí, tá vendo? Quem falou que o Thiago também, olha que bacana. Thiago, por quê? Porque o Pátria fez uma emissão um pouquinho maior do que eles tinham no pipeline.
E como eles entraram no lote adicional e não tem como acomodar um ativo ali dentro, eles começaram a comprar outros fundos logísticos que eles entendem que vai dar uma remuneração de caixa melhor, e é um ativo líquido que, se amanhã eles fizerem uma outra emissão e conseguir acomodar um ativo novo, eles vão conseguir liquidez para sair. Então, melhora o caixa, fica dentro do setor logístico e tem liquidez. Essa é a resposta. Não seria melhor ter feito uma oferta menor e assim que tiver um imóvel, fazer uma segunda oferta? Concordo com você, mas na tese dos gestores, eles entraram no suplementar e não conseguiram acomodar. Nesse caso, eu concordo com você. Se você já tem o pipeline acertado e sabe que não vai dar, você retrata, né, Thiago? Você tem mecanismo adequado para isso. Você retrata, devolve a parte do capital de que alguém colocou, ou elimina um rateio, ou faz alguma coisa. Enfim, ossos do ofício, meu caro Thiago Reis. Aliás, isso não sei se é o caso, tá, Baroni? Não acompanho. Tá. Você que é o cara que acompanha os fundos imobiliários, mas eu vejo alguns gestores mais na voracidade de crescer os assets under management do que entregar retorno para o concordo. Mas isso é outro assunto. Na ansiedade de aumentar PL, na ansiedade de aproveitar a janela, começam a colocar dinheiro para dentro sem ter muita destinação. Concordo com você em gênero, número e grau. Vamos lá, o Lucas Breda, será que é parente lá do Henrique? Vamos lá. O fundo já alocou todo o capital do follow-on? Não, em grandes números tem 500 milhões de reais em caixa ainda, tá bom? De novo, azar do destino, aí realmente não é culpa do gestor. Estava um negócio acertado, já tinha dado sinal, o vendedor deu para trás, devolveu o sinal, enfim, era um negócio grande, enfim, uma pena, mas eles vão conseguir aí, rapidamente vão conseguir. O Rodrigo TSG faz uma pergunta muito boa, Baroni. Por que a cada nova emissão o dividend yield vai ficando menor? Então, essa pergunta realmente é muito boa. Vamos só fazer uma correção aí. Esse é um problema estrutural da indústria de fundos imobiliários. O crescimento hoje ele está muito ancorado no percentual do direito de preferência. Então, assim, um fundo como esse, se ele fizer uma emissão de direito de preferência de 3%, 5%, ao ponto de não mexer no dividendo por cota, obviamente ele não vai conseguir fazer muita coisa. Então ele precisa fazer emissões maiores, 30%, 40%, 50%, dependendo do fundo, tá? Bom, mas uma coisa não justifica a outra. O que eu quero dizer, essa é a primeira parte da resposta, mas o que eu quero dizer é que o HGLG, ele sempre entre aspas, deixa eu me corrigir, nos últimos, de 2015, 16, 17, ele pagou rendimentos muito gordos, porque eles fizeram muita gestão ativa, eles mudaram algumas coisas no portfólio, e isso mascarou um rendimento por cota que não era sustentável. Então, quando você puxa um gráfico de longo prazo, de 5, 6 anos, você tem um rendimento decrescente. Só que se você expurgar o que é ganho de capital, que é rendimentos não recorrentes, você vai perceber que ele ficou muito mais flat do que decrescente. Então, eu diria que o incômodo dele é legítimo, mas só que eu acho que ele mirou no que viu e acertou no que não viu. Eu diria que o maior incômodo é você ter um rendimento que não conseguiu crescer ao longo do tempo. Então, se eu excluo a gordura, eu fico mais flat. Thiago, eu sou um crítico disso, você já me conhece há mais tempo, de que essa história de que fundo corrige pela inflação, que sempre tijolo corrige, é quando a gente está olhando para um cenário, para uma esfera muito longa. Quando você coloca um recorte de 5, 6 anos, ainda mais numa indústria como a nossa, que deu um monte de cabeçada entre 2010 e 2014, 2015 e 2016, todo mundo começou a se aparelhar melhor. E nós temos uma indústria hoje crescente, né, de 3, 4 anos para cá, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma análise melhor, mais adequada, no final dessa década agora. Eu acho que analisar isso agora, a gente pode ou ser inconclusivo, ou talvez não sermos coerentes com aquilo que nós defendemos. Essa é a minha visão, Thiago. De novo, assunto polêmico. Sim, pelo que eu estou vendo aqui, é uma preocupação de várias pessoas aqui. Tem inclusive o JR, né? Imagina o Júnior. Romanin também pergunta por que os dividendos não estão acompanhando o crescimento do fundo. Mais gente demonstrando essa preocupação. Outras pessoas também perguntas mais ou menos nessa linha. Por que o valor da cota não evoluiu após a última emissão? Não é muito a ver, mas mais ou menos isso daí. Com as novas aquisições, o dividend yield vai aumentar ou permanecer nos usuais 0,78? Para 83, igual a gente falou, né? A gente já respondeu. Bom, beleza, professor. Thiago,
Fala aí. Posso só fazer uma ponderação? Uma dica, tá? Eu sou um defensor da indústria, mas eu não sou um defensor que estou fechando os olhos para os problemas. A gente sabe que nós temos problemas estruturais, estamos tratando, é um processo lento, mas as coisas estão acontecendo, tá? Agora, Thiago, o que eu quero fazer uma provocação saudável é porque é o seguinte, Thiago, em 2012, nós tínhamos ali 100 mil investidores que foram colocados no mercado, quase 50, 60 mil foram colocados no mercado por causa de BBPO, SAAG e agências caixas. Ou seja, eles entraram sem saber o que estava acontecendo, porque queriam ter o locatário como bandeira ali, tá? Depois, Thiago, a gente teve decréscimo. Se você olhar, é um gráfico de quantidade de investidores crescendo. E quando chegou 2016 e 2017, a coisa começou a crescer numa velocidade muito grande. Então, Thiago, hoje 70%, 80% do mercado investe a menos aí de 12, 18 meses e às vezes fazem análise, eu diria que não é que são equivocados, mas não são análises completas. Para você fazer uma análise completa de um fundo imobiliário, você não pode desconsiderar o fator cota, né? O fator patrimonial, o fator cota. Então, às vezes, a gente olha só o dividendo, mas pode acontecer de você estar sendo remunerado também pelo patrimonial. E se você olha o histórico do HGLG, não é um histórico ruim. Então, se você coloca o retorno total, e eu queria até que você falasse 30 segundos, que eu sei que você tem uma tese bem legal sobre isso também, que o retorno total de um ativo tem que ser analisado, você não pode desconsiderá-lo também. Você consegue falar 2 segundinhos sobre isso? Não, o retorno total nada mais é do que a soma do retorno de dividendos mais o retorno da valorização da cota, né? Então, vamos supor que isso já vi vários fundos acontecer, o Baroni pode dar alguns exemplos práticos. Existe fundo que vai lá e vende um imóvel, ele tinha cota 100 e vende um imóvel por 50 e devolve esses 50 para o cotista, né? Olha aí, o Baroni está abrindo a Economática aí. Por que eu abri isso aqui, Thiago? Quando eu olho o HGLG, rendimento mais cota, desde lá do IPO dele, ele é o azul. O vermelho, Thiago, é nosso conhecido amigo IPCA mais 6. E o nosso amarelinho aqui, cor de mostarda, é o CDI 100%. Então, gente, nós temos problemas nos fundos imobiliários? Temos. Estamos tratando? Estamos tratando. É uma luta? É uma luta. Mas eu sou sempre a favor da diplomacia, do diálogo e do diálogo franco, da conversa honesta, porque a gente não está sentado em cima de um empreendimento, de um fundo ruim, ou de uma estrutura ruim, ou a indústria de fundo imobiliário tem que ser criticada porque ela é muito ruim, porque nada funciona. Vamos com calma, porque olha o retorno disso daqui em 10 anos. Então a minha visão, Thiago, é sempre para o mercado, para mostrar que eu defendo um produto que realmente a gente acredita. Quando eu falo um produto, estou falando só de HGLG. Estou falando do mercado como um todo. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Quer que eu volte, eu volto. Não precisa não. Inclusive eu tenho um artigo, quem tiver com o Google aberto aí, bota por que eu invisto em fundos imobiliários e eu mostro, Baroni, é um artigo que tem lá de um ano atrás e tal, mostro um pouco do porquê que eu invisto em fundo imobiliário, como o próprio nome do artigo diz. E esse artigo, eu fui ver os 10 fundos mais antigos da Bolsa, e 9 deles superam o Ibovespa, 9 deles superam o CDI, ou seja, foi uma classe vencedora desde os primórdios, né? Os 10 fundos mais antigos ali são fundos, alguns que têm até são fundos que ficaram um pouco para trás em termos de crescimento, são fundos monativos, alguns deles, mas foi uma classe que é vencedora não só no Brasil como fora, né? Os REITs superaram a média também, a média do SP500 lá fora na sua história. É uma classe que a gente gosta. Obviamente que a gente traz os dois lados da moeda, né? Acho que a nossa função aqui como analista é sempre tentar separar o joio do trigo, né? Tem sempre os fundos melhores, os fundos piores, Thiago, as ações melhores e as ações piores. O meu sonho qual é? É ter um fundo de 20, 30 bilhões de reais que faça emissões pequenininhas, comprando coisa aqui, outra ali, um rendimento super previsível, conseguindo repassar a inflação sempre. Mas, Thiago, para eu sair de um fundo de 3 bi para chegar num fundo de 30, eu tenho uma estrada para percorrer, e o nosso trabalho aqui vai justamente em direção de desenvolver a indústria com a melhor diálogo, com a melhor formação possível. Então, é um trabalho diário, dia e noite, noite e dia. Tá com o artigo aí no link no chat, o Natan está até elogiando muito bom esse artigo. Aliás, eu recomendo que printem esse artigo e mandem para o seu amigo que está na dúvida a respeito de fundos imobiliários, porque eu acho que eu endereço as principais questões do investimento em fundo imobiliário. Eu acho que fundo imobiliário paga dividendos mensais, fundo imobiliário
tem uma volatilidade historicamente menor que ações, então para quem está começando na renda variável, eu acho que é interessante você começar por um produto menos volátil. E no final do dia, imóvel, acho que todo mundo entende um pouco de imóvel, né? Entende a importância da localização, as pessoas moram no imóvel, trabalham no imóvel, vão consumir no shopping, então a pessoa tem uma familiaridade maior, e eu acho que familiaridade é algo importante para a pessoa ter confiança aonde está investindo. Certo, Baroni? Yes, sir. Tudo certo. Beleza, pessoal. Então, aproveita a nossa Black Friday, o desconto está aqui no link abaixo na descrição, não deixe para depois, tá bom? Tem alguma palavra para falar a respeito da Black Friday, professor? Thiago, de novo, guardem o termo democratização da informação. Eu acho que nunca nós estivemos vivendo um momento tão ímpar na história de levar informação de qualidade, de uma maneira acessível, reconhecendo o trabalho de quem produz, respeitando quem tem também essas informações e desenvolvendo o mercado. É assim que se desenvolve, com respeito, sabendo que cada um tem o seu espaço, e vamos em frente. É isso aí, professor. Forte abraço a você, forte abraço a quem está nos acompanhando aqui. E a gente se vê amanhã e sexta-feira, né? A gente vai fazer live, uma delas vai ser sobre MXRF e a outra, deixa eu ver aqui, professor. Coloca uma enquete aí, coloca uma enquete. Deixa aí no chat, qual fundo vocês gostariam? Mas, HCTR, o pessoal tem perguntado, BCFF, XPMOLs, CPTS, MOL11, tem bastante gente perguntando a respeito desses fundos. MXRF, que provavelmente a gente vai fazer ou amanhã ou na sexta, e a gente vai fazer mais um fundo. Deixa aí no chat, ou se você está vendo a reprise, deixa aí nos comentários qual fundo você gostaria que a gente fizesse essa pergunta e resposta, que eu acho bem completo. Acho que o camarada que vê essa live do começo ao fim e depois abre lá o Funds Explorer, o FIS ou o Estados Invest e vai dar uma fuçada para ver os ativos, ver a evolução dos indicadores, sai com uma visão bastante completa a respeito do fundo. É isso. Obrigado, Thiagão. Então,